aí, seguidores, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo a gente vai ver sobre interpretação bíblica. 5 passos para fazer uma boa interpretação bíblica. Eu aposto que em alguma das pregações aí na sua igreja você já deve ter ouvido o pregador falar alguma coisa do tipo: porque na exegese do texto e na homilética e na hermenêutica, esse tipo de palavra que a gente nunca sabe o que significa e hoje a gente vai aprender, beleza? Fica aí até o final para você conferir quais são os 5 passos para uma boa interpretação bíblica. O texto que nós vamos usar para cada passo que a gente vai aprender hoje está lá em Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Lembra quando Jesus vai lá no Getsemane fazer a oração dele, que ele está tão angustiado porque ele vai ser crucificado e vai ser separado do Pai, e ele vai orar lá e pede para seus discípulos acompanhar ele? Beleza, esse é o texto. A partezinha que a gente vai estudar e que muita gente acaba falando, né, desse texto, dessa parte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Principalmente esse pedaço, que a carne é fraca. O primeiro passo é a exegese. O que é a exegese? É qual texto? Por que eu me acheguei àquele texto? Por que eu cheguei até lá, né? Então é uma coisa que me chamou a atenção e me puxou para dentro daquele texto. Essa é a exegese. A exegese, então, nos leva para dentro do texto. A gente chega até ele por afinidade, por identificação, mas deve parar por aí esse tipo de interpretação, porque o que acontece quando nós vamos até aquele texto e ele nos chama por identificação? Quer dizer que alguma coisa do nosso contexto, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia está inserido ali e a gente achou interessante. Então a gente vai com a nossa bagagem, com a nossa história, com os nossos conceitos, o que a gente tem na cabeça, interpreta aquele pedacinho daquele texto com o que nós levamos da nossa vida, né? E assim a gente faz a Bíblia dizer o que nós queremos que ela diga e não o que ela está dizendo realmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a exegese por conta disso. A gente consegue ir até o texto, mas não consegue tirar o texto da Bíblia de uma forma correta. Como é que a gente vai aplicar isso no exemplo que a gente está falando do versículo? Por exemplo, muitas pessoas hoje usam esse versículo como um passe livre para pecar. Como se fosse um cartão de débito com limite infinito. Então toda vez que você peca, você fala assim: não, aqui, passa meu cartão de a carne é fraca e que tá tudo certo porque Deus vai me perdoar, porque eu sou humano, Deus sabe disso, a minha carne é fraca e eu vou errar mesmo, Deus não vai querer que eu mude. Nossa, mas é muito difícil pra mim deixar essa prática, deixar isso que eu faço, porque a carne é fraca e é assim mesmo. É uma desculpa para viver uma vida de pecado, e aí sempre você fala: ah, Deus vai me perdoar porque a carne é fraca. É um exemplo da exegese, quando eu vou com as minhas ideias para dentro de um texto, para justificar o que eu faço. Então, quando a gente vai pela exegese, na verdade, qualquer coisa que a gente procurar justificar, qualquer prática, a gente encontra na Bíblia, se a gente tirar os textos fora de contexto, e isso tem que ter muito cuidado. E aí que deve parar, né? Que a gente já falou que a exegese deve parar só no ir até o texto. E a partir daí a gente vai passar para exegese, que é o segundo ponto. É igual o nome? Muito parecido. Muda uma letra, mas são diferentes. O primeiro é exegese. Segundo, exegese, que é o que a gente vai estudar? É literalmente isso. É o que? O que é aquele texto que dizer, né? Então, em vez da gente ir para dentro do texto, é a Bíblia que projeta o texto para fora. E aí a gente vai pesquisar e vai interpretar aquele texto de uma forma correta, da forma mais imparcial possível, sem as minhas motivações, sem as minhas emoções, sem a minha bolha que tem, né, em volta de mim ali. A gente vai realmente estudar o que aquele texto quer dizer. A gente vai ver quem eram os personagens, quem disse o que para quem, o que o Espírito Santo quis dizer naquele texto, né? E detalhe, uma exegese, um estudo daquele texto bem feito, ela vai acabar com muitas contradições só de você observar alguns detalhes daquele texto, como o contexto dele, o contexto de tempo, né? O que estava sendo vivido naquela época, naquela cultura, o lugar que aconteceu aquilo, geográfico mesmo, a influência também, quem eram os escritores da época, qual o estilo literário que era da época,
poesias, enfim, várias coisas, e a gente encontra muitos desses outros textos e outros tipos de linguagem mesmo que o pessoal usava naquela época também dentro da Bíblia, porque foram escritas por homens que estavam dentro de um contexto histórico ali. Então a gente não pode simplesmente descartar isso e pegar algum texto da Bíblia que se encaixa para o que a gente quer naquele momento, né? A gente já passou dessa fase. Agora a gente vai estudar de uma forma honesta o texto. E como é que a gente vai aplicar isso no nosso texto que nós escolhemos, da carne é fraca, lembra? Então a gente deixou aquilo de, eu posso pecar o tanto que for porque a carne é fraca, eu sou humana. Não, agora a gente vai ver o texto de uma forma honesta. O que quis dizer aquele texto? Então, vamos pegar as nossas Bíblias. Eu tenho duas traduções aqui e a gente vai falar de traduções mais pra frente. Uma é a NVI e lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, eu vou ler só a segunda parte do versículo 41, depois vocês podem pegar e ler o texto completo, né, a partir do versículo 36. Nós vamos ler o 41 na parte B. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nessa tradução está escrito assim, na tradução da Nova Linguagem de hoje, já está escrito assim: é fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E aí a gente pode ver uma diferença de tradução, né? Mas o que a gente pode entender disso? Que Jesus, quando ele chegou, ele foi orar e voltou e viu os discípulos dormindo, ele falou assim: galera, vamos ver, né? Nenhuma hora vocês podem orar aqui comigo. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Ali, será que eles estavam no meio de um monte de coisa que podia fazer eles pecar? Não, não estavam. Eles estavam no monte com Jesus, no momento de oração, de aflição do mestre. Não era um ambiente propício, vamos dizer assim, né, para o pecado. Mas Jesus entendeu aquilo como uma tentação. Por quê? Porque a carne deles estavam cansadas. Assim como a gente vê um tipo de luta, né? Quando os discípulos estavam lá no barco, que estava naquela tempestade, Jesus estava dormindo no meio da tempestade, e os discípulos: Jesus, pelo amor de Deus, acorda, faz alguma coisa aqui, o barco vai afundar. E Jesus, ai meu Deus do céu. E foi, e parou o vento lá, a tempestade, beleza. Aquele momento, os discípulos estavam com a carne deles correndo perigo, né? E nesse momento, aconteceu ao contrário. Jesus estava aflito e os discípulos estavam dormindo. E Jesus falou assim: olha, eu tô à beira da morte aqui, eu tô tão angustiado, eu tô tão aflito, eu tô tão triste que eu posso morrer aqui. Fiquem comigo, velem comigo aqui. E eles dormiram. Essa era uma tentação que Jesus viu por conta da carne estar cansada dele. E um adendo aqui, a gente pode até tirar por essa passagem que sim, Jesus entende. Ele entende a sua angústia, a sua tristeza. Ele sabe o quanto você pode ficar triste, o quanto às vezes o mundo ele pode vir com tantas ondas e com tantas coisas que pode afogar a gente, que pode deixar numa tristeza que nós chegamos ao ponto de querer tirar nossa própria vida. Sim, Jesus sabe disso, ele fala isso, ele deixou lá explícito pra gente, que ele também passou por isso. Então, do mesmo jeito que ele passou por isso e do mesmo jeito que ele fala, eu venci, vocês também vão vencer, tome isso pra sua vida, porque nada é grande demais pro seu Deus, que é dono de tudo. Voltando ao texto. Então, Jesus estava ali muito aflito. Por quê? Porque a batalha que ele ia enfrentar ia ser muito maior do que qualquer tempestade, que qualquer ou qualquer coisa que alguém ali já pudesse ter enfrentado. Ele ia enfrentar a maior batalha contra o pecado que a humanidade já viu e que ninguém, nem eu, nem você, ninguém poderia enfrentar, só ele, e ele ia passar por aquilo ali sozinho. Ele era o único que ia conseguir enfrentar. E como nós acreditamos, nós somos 3 em 1. Nós somos o corpo, a alma e o espírito. E aí Jesus chega para eles e fala: o espírito de vocês está pronto. Sabe, o espírito, eu já regenerei eles, ele já foi transformado. Eu já fiz esse trabalho em vocês. Mas a carne de vocês, ela ainda é fraca. Ela ainda sente sono, ela ainda sente preguiça, ela ainda tem umas vontades estranhas. Ela quer governar o espírito que já está pronto, mas a carne, ela quer tudo que dá prazer a ela. Então vocês tomam cuidado, presta atenção. O espírito de vocês, sim, ele está pronto, mas tomem cuidado com a carne de vocês que ainda é fraca e que ela ainda vai ser transformada só no dia da glorificação. Deu para entender? Agora vamos para o terceiro ponto,
que é o porquê, chamado hermenêutica, que é o porquê, que é o que conecta com a minha realidade. Qual é o sentido do texto, como ele pode ser aplicado nos dias de hoje, na cultura de hoje, no contexto de hoje, no meu país, o que a Bíblia quis dizer com isso, qual foi a intenção, qual foi o princípio moral por trás daquilo, né? Vamos ao exemplo? Então, segundo o nosso texto, que primeiro a gente usa essa parte para uma passagem livre para pecar, aí a gente já viu que não é bem assim e que Jesus está falando exatamente ao contrário, que o espírito está pronto, ele deve governar sobre a carne que ainda não foi transformada. Agora a gente vai aplicar isso nos nossos dias, que é exatamente isso, a gente não tem desculpa para pecar, a gente não tem licença para isso, Deus não deu um passe livre quando ele colocou lá que a carne é fraca, até porque a gente vê que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o escritor vai dizer que não tem tentação que venha sobre nós que a gente não possa resistir, que a gente não possa suportar. Então a gente vê que nessa passagem, por mais que a carne ela é fraca e ela inclina aquilo que dá prazer a ela quer fazer as suas vontades, tem um espírito que ele está pronto e ele é governado pelo Espírito de Deus, que vai resistir a tudo isso. Então, não tem desculpa. Sempre tem um escape. Deus, ele deixa claro que a presença dele e o que ele pode oferecer a gente é muito mais prazeroso do que qualquer coisa que a nossa carne possa desejar. E agora vamos ao quarto passo, que é a aplicação. Pra quem? Pra quem o quê? O que esse texto tem a ver comigo? Não é nem o pra quem eu tenho que ler aquele texto para poder dar uma indireta. Eu encaixar na minha vida. Então, o que esse texto tem a ver comigo? Como que eu consigo pegar esse texto e encaixar no meu cotidiano, na minha vida particular? E aí eu posso, assim, né, passar para as outras pessoas. Então, é o envolvimento com o texto. E vamos ao exemplo? Se a gente já viu que o espírito está pronto e a carne é fraca, então o que a gente tem que fazer? Alimentar o espírito, fortalecer o espírito, porque ele já está pronto. Então o que a gente tem que fazer com a nossa carne? Alinhar ela ao espírito que já está pronto, colocar ela subjugada, deixar o espírito que já está pronto guiar a nossa carne que já é fraca. E como é que a gente pode fortalecer o espírito? Se inclinando para as coisas do espírito. É uma coisa muito óbvia e que a gente já falou aqui em outros vídeos, fizemos vídeos de cada uma dessas coisas, inclusive, e quase todo o vídeo vem sendo repetido. E aí, às vezes, você pode achar que, ai meu Deus do céu, isso de novo. Mas quando a gente quer fortalecer o espírito, não tem essa. A gente tem que aprender como é que faz e a gente tem que se esforçar para fazer. É fácil, ninguém disse que seria, né? E como é que eu fortaleço o espírito? Disciplinas espirituais. Jejum, oração, leitura da Bíblia, é o que a gente sempre escuta em qualquer culto, em qualquer escola dominical, e a gente acaba deixando pra lá, não é mesmo? A gente prefere fazer o quê? Pegar um versículo e falar: eu peco mesmo porque a minha carne é fraca. Há uma batalha muito grande acontecendo contra o pecado a todo momento, e por isso precisamos deixar que o Espírito domine. Quando ele domina, a gente tem chance de vencer esse pecado. Quando a gente fortalece o Espírito. E quando o Espírito domina, aí a gente entra no nosso modo propósito. E agora vamos para o nosso quinto e último passo. Mas antes de continuarmos, me faça um favor. Envie esse vídeo para alguém, para um amigo seu, que geralmente distorce tudo que vê na Bíblia. Ou pega versículos, né, assim, aleatoriamente para justificar alguma coisa que ele queira fazer, e aí você manda esse vídeo como quem não quer nada. Nossa, olha que legal, para você aprender aí a fazer umas interpretações bíblicas, né? Manda para ele. E se você não sabia disso e ficou sabendo, e agora quando um pregador falar isso lá na sua igreja, você vai saber o que ele está falando, curte esse vídeo e se inscreva nesse canal. Obrigada, de coração. Vamos para o quinto passo. Primeiro, você lembra quais são os 4 primeiros? Vamos lá, hein? Primeiro, temos a exegese, que é qual o texto, né? Que é o que me conecta com o texto. E aí depois a gente parte para a exegese, que é o quê? O que aquele texto quis dizer?
é o que projeta o texto para fora. Terceiro passo é a hermenêutica, o porquê aquele texto existe, o que quiseram dizer com aquilo. Ele me conecta com a realidade do texto, então a realidade do texto se conecta com a minha realidade e a gente entende o texto. E quarto, a aplicação, né? O que aquele texto serve para os meus dias de hoje, para a minha cultura, para a minha vida de hoje. E o quinto passo é a homilética, que é o como, a forma como você comunica, como você vai passar esse texto para frente. É uma responsabilidade que nós temos de receber uma interpretação, uma revelação do Senhor e passar isso para frente. Frisa no Senhor, não é uma interpretação minha, é uma interpretação do Senhor. E como eu vou passar isso para frente? Por quê? Porque evangelho não é informação, evangelho é notícia. Notícia você espalha, notícia você transmite, você passa para frente, entendeu? Então isso que é a homilética, como você vai passar esse texto que você aprendeu para frente. Usando o nosso texto como exemplo, nós vimos que somos 3 em 1, somos corpo, alma e espírito. Apesar de ter algumas discussões teológicas sobre isso, mas vamos nos atentar a esse 3 em 1, tá? Corpo, alma e espírito. E a gente já viu que o nosso espírito, ele já está pronto por meio da fé, ele já foi preparado. Mas a nossa carne, ela ainda não foi transformada, ela ainda não foi glorificada. Mas tem salvação, nós temos salvação, como para o espírito, para a alma e para a carne, para o corpo. Então a gente tem essa esperança, né, da nossa salvação num total. Então a salvação, ela opera no passado, ela opera no presente e ela opera no futuro. A carne é fraca? Sim, ela é fraca. Mas esse texto, isso que está lá na Bíblia, não é uma desculpa para você pecar, mas é um aviso para você fugir do pecado, você fugir da tentação. É isso que a Bíblia fala, inclusive, também. E não é para você se acostumar com o pecado e falar assim: ai, perdão, pequei de novo. A carne é fraca, não é mesmo? Não. Beleza, pessoal, deu para entender como se faz uma interpretação bíblica com esses 5 passos, quais os caminhos principais que é utilizado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sempre procurar ler aquele texto dentro do contexto, porque, como diz o ditado, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então temos que ter muito cuidado. E uma peça fundamental na nossa interpretação dos textos bíblicos é o Espírito Santo. Tipo, ele é o autor, né? Ele escreveu, ele estava lá em todos os momentos da história. Então, quem é melhor que ele para te ajudar na interpretação daquele texto? Então, ele é uma peça fundamental. A gente não pode querer interpretar um texto sem a presença e sem pedir ajuda para o Espírito Santo. Também temos outras ferramentas aí, como eu disse, temos várias linguagens da Bíblia, né? Eu usei 2, tem a NVI, que é a Nova Versão Internacional, tem a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, a Nova Versão na Linguagem de Hoje, tem a Atualizada e Revisada. Nossa, tem muitas versões, tem aplicativos com versões e dicionários para palavras, né, originais, porque eles também usavam um estilo de linguagem, tem ironia na Bíblia. A gente tem que ver certinho como que a gente está lendo aquilo para a gente também não tirar o texto da forma que ele foi escrito, né? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha anotado o que eu disse sobre os 5 passos e algumas ferramentas que nós podemos usar para nos ajudar, né? E o principal, que é o Espírito Santo. Então fiquem com Deus, uma semana aí abençoada, uma vida abençoada. Até a próxima!